Olá, pessoal! Vamos fazer aqui uma revisão sobre introdução à química orgânica, tá bom? Aqui então a gente vai fazer só uma revisão, um apanhado geral do que a gente já veio vendo durante as nossas aulas. Então, para iniciar, a gente sempre pergunta o que seria a química orgânica. A gente viu vários, eu sempre falava assim, vários velhos, né? Na verdade, a gente já viu vários químicos que eles falavam que seria química orgânica. Começou desde aquela base que falava que química orgânica tinha origem exclusivamente de organismos vivos, seja ele animal ou vegetal, e aí no final, né, veio cada um desses teóricos falando uma coisa, e no final a gente descobriu que a química orgânica não é apenas de origem exclusiva de animal e vegetal. E sim, vai ser tudo aquilo que vai ter carbono na sua constituição, né? E aí, o conceito atual da química orgânica diz que é um ramo da química que estuda os compostos do elemento carbono, denominados compostos orgânicos. E, junto ao carbono, vai ter pelo menos o melhor amigo dele, que a gente viu que é o hidrogênio, certo? Então, só para a gente se conceituar dentro do tema química orgânica, só para saber que química orgânica é a química dos compostos de carbono, independente de sua origem, né, de ser animal, vegetal ou origem sintética. E aqui tem alguns exemplos de compostos orgânicos que estão presentes na nossa vida, como o álcool, o vinagre, petróleo e seus derivados, como plásticos, pneu, gasolina, óleo diesel. Então, tudo isso também é composto orgânico, certo? Lógico que vocês comentam assim, professor, e o alimento natural é orgânico? E o adubo é orgânico? Sim, porque todos eles têm presente em sua composição o carbono, tá bom? E junto ao carbono, pelo menos, tem que ter o hidrogênio. Que no exemplo do álcool, a gente vê que além de carbono e hidrogênio, tem oxigênio, no vinagre da mesma forma, né? Alguns compostos a gente chama de hidrocarbonetos, porque só vai ter exclusivamente carbono e hidrogênio. Outros compostos orgânicos pode ser que apareçam outros elementos, como oxigênio, raramente pode aparecer enxofre, fósforo, o nitrogênio também é comum que apareça, tá ok? Mas o carbono e o hidrogênio sempre devem estar presentes. Aqui algumas propriedades que a gente já viu bem delicadamente cada uma delas. A gente passou praticamente uma aula só vendo esse slide sobre essas características, sobre essas propriedades. Mas de uma forma geral, só para a gente relembrar, quando se tem apenas hidrocarboneto, né, carbono e hidrogênio, até 4 carbonos na composição daquele composto, ele vai estar presente na forma gasosa, certo? A temperatura ambiente. Então, o metano, o etano, por exemplo, o butano, que a gente já viu mais ou menos em sala, os que tiverem até 4 carbonos à temperatura ambiente, que forem hidrocarbonetos, vão estar na forma gasosa. Entre 5 e 17 carbonos vão estar na forma líquida e passou de 17 carbonos vão estar na sua forma sólida. Em relação à densidade, a gente viu vários exemplos sobre a densidade e a gente realmente provou que a densidade é menor do que a da água, que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, ou seja, se eu tiver 1 litro de água, eu vou ter 1 quilo, né? Se eu tiver 100 ml de água. Então, tudo isso vai ser proporcional, né? Eu vou ter ali 100 gramas de água. Então, quando a gente faz essa mistura, a gente fez até um experimento no laboratório com água, óleo, a gente colocou o corante, né, com a pastilha efervescente e a gente realmente viu que, de fato, os compostos orgânicos que têm carbono na sua composição, eles ficam como se estivesse boiando na água, né? Ou seja, ele tem uma densidade menor, levando em consideração sua massa para aquele volume. Em relação às propriedades organolépticas, que a gente viu que diz respeito aos órgãos do sentido, né, em relação ao tato, paladar, ao olfato, é difícil de detalhar, né? Por quê? Porque é tudo diferente. A gente viu que o cheiro do álcool é diferente do cheiro da gasolina, do óleo. Além do cheiro ser diferente, visualmente são diferentes.
Se eu conseguir colocar a minha mão, eu consigo ver a sensação diferente. Então, as propriedades organolépticas dos compostos orgânicos não tem como a gente detalhar de forma mais minuciosa. Por quê? Porque é uma classe muito grande e tem uma variedade muito grande. Em relação à solubilidade, a gente também vê exemplos de solubilidade, tanto da estrutura química quanto nos experimentos, e os compostos orgânicos, geralmente, eles são insolúveis em água, né? A gente não consegue dissolvê-los em água, né? Aqueles que só têm carbono e hidrogênio, né? Os hidrocarbonetos. Mas eles conseguem serem solúveis em outros solventes, que são apolares. Né, diferentemente da água. A gente viu a estrutura da água, viu que ela forma um polo elétrico, né, devido à diferença dos dipolos, e a gente viu que nos compostos orgânicos não forma, não tem essa diferença nessa polaridade. Por isso que os compostos orgânicos são apolares. E a água, por exemplo, ela é polar, por isso que não conseguem se unirem, né, elas não conseguem se solubilizar uma na outra. A gente vai ver outros exemplos em funções orgânicas, para ver que outros compostos que tenha hidroxilas, eles conseguem, né, ter uma dissolução em água. E aí, chega no Friedrich August Kekulé, o famoso Kekulé. E aí, Kekulé é um químico alemão, e ele determinou as características fundamentais do átomo de carbono. Né? E a gente viu, professora, a senhora disse que o carbono ele faz 4 ligações, então a gente viu o porquê. A gente viu a família que ele pertence, que é a família 4A. A gente conseguiu ver quantos elétrons vão ter na última camada, que é a camada de valência. Vimos um exemplo de distribuição eletrônica do carbono e no final a gente viu que realmente o carbono, se ele já possui 4 elétrons, para chegar ao 8, né, pela regra do octeto, ele consegue fazer 4 ligações. E aí, nesse postulado de Kekulé, ele atribuiu ao carbono a possibilidade de fazer essas 4 ligações. Aqui está dando o exemplo do metano, que é o CH4, que vai ter o carbono com os 4 hidrogênios, mas a gente pode ver vários outros exemplos, que inclusive tem nos slides da aula, mostrando que o carbono ele consegue fazer essas 4 ligações não apenas com o hidrogênio, tá ok? Em relação à nomenclatura desses compostos orgânicos, a gente viu tanto os prefixos, quanto os afixos, quanto a gente viu os sufixos. Né? Eu só trouxe aqui 2 tabelinhas, na aula vocês vão ver que tem várias tabelas, a gente coloquei, eu acho que até 70 carbonos, mas aqui coloquei só até os prefixos, até 10 carbonos, para a gente ver que esses são os principais, inclusive que caem no Enem. Então, de acordo com o número de carbonos, vai ter o prefixo. Ali eu acabei de falar do metano, né? O met, porque só tem um carbono. E assim vai, et, prop, but. A partir do 5, a gente viu que a gente lembra do campeonato, né? De futebol. Pent, né? O prefixo quando é 5, 6 quando é ex, 7 quando é ept, 8 quando é oct, 9 quando é non e 10 dec. E aí a gente viu vários outros exemplos, né, que iriam até 70 carbonos pelos exemplos que a gente viu na aula. Então, esses são os prefixos, né? O início, até a gente fez a musiquinha da farinha da Cinderela, né? Method prop boot. Pra gente, pelo menos, tentar decorar os 4 primeiros. Isso é importante até o final do ano, tá ok? Em relação aos afixos, se a gente vai colocar metano, ou meteno, ou eteno, ou propeno, ou propino, esses afixos, an, en e in, a gente vai ver de acordo com o tipo de ligação. Se só tiver ligação simples entre carbonos, é importante frisar isso, entre carbonos, é a letrinha A, an. Se tiver dupla ligação entre carbonos, en. Se tiver a tripla, eu já sei que vai ter o in como afixo. Ainda existem outros tipos de ligações que podem ser formadas, né, com outros afixos. Por exemplo, quando tem duas duplas ligações, porque eu venho de se dupla é em, se tem duas duplas, de, né? Geralmente, quando tem duas coisas, ou é de ou é bi. Então, nesse caso, de em, né? O afixo vai ser de em, que é da família dos alcadienos.
quando se tem duas duplas ligações. Ainda pode ter duas ligações triplas também, que fica di-in, né? Que é bem raro de cair. O mais comum é cair com afixos an, com ligação simples, família dos alcanos, a família dos alcenos, quando tem uma dupla ligação, alcadienos, da família que tem duas duplas ligações, o in, os alcinos, quando tem ligação tripla, e ainda pode ser, né, que raramente apareça quando tem duas triplas ligações, de in, tá ok? O sufixo o sempre vai ser presente quando é apenas hidrocarboneto, né, quando tem apenas carbono e hidrogênio. Vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui exemplos de alcanos, tá? Aqui a gente tem o butano. Por que but? Porque tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Eita, 4 carbonos. Entre eles só tem ligações simples? Sim. Então, já sei que é o an. Se só tem hidrocarboneto, termina em O, então butano. Esse de baixo, eita, professora, esse é mais difícil. Então, eu vou separar aqui minha cadeia principal. Deixa eu ver se essa canetinha aqui risca. Vou separar aqui minha cadeia principal, ó. Separei. Quantos carbonos tem na minha cadeia principal? 5 carbonos. Vou começar a contar de que ponta, professora? Da ponta onde está mais próximo a ramificação. Se por um acaso tivesse ligação dupla ou tripla, eu começaria do lado onde começaria, né, estaria mais próximo à dupla ou à tripla ligação. Neste caso, só tem ligação simples, eu já sei que vai ser pente, porque é 5, an, porque só tem ligação simples entre carbono na minha cadeia principal, e como só tem hidrocarboneto, nó, então vai ser um pentano. E essa parte aqui da frente, professora, eu coloco isso da onde? Eu acho que estou vendo coisas estranhas. No meu carbono 2, eu vejo que tem algo diferente, uma ramificação. No meu carbono 3, também tem outra coisa diferente, né? Ou seja, tem ramificações. Então, no carbono 2, eu tenho a ramificação com um carbono, match, né? Então, a ramificação tipo metil. E no carbono 3, eu tenho uma com 2, et, do tipo etil. Seguindo a ordem alfabética, o et, ele é antes do met. Então, eu já descobri que é pentano e a ramificação eu coloco na frente. No carbono 3, eu tenho um etil e no carbono 2 aparece um metil. Por isso que o nome fica 3-etil, 2-metil-pentano. Isso é extremamente importante aprender, viu, para a prova? Aqui, exemplo de alceno. Olha minha cadeia principal. Tem quantos carbonos? Tem 6 carbonos. Eita, tanto no segundo carbono desta ponta tem uma dupla, quanto no segundo carbono desta ponta tem uma ramificação. Quando tem dupla e ramificação, quem ganha é a dupla ligação. Por isso que eu começo a contar desse lado. Então, 6. Se é 6, já sei que é um X, né? Eita, mas tem dupla. Letrinha E. AE, dupla. Já sei que vai ser um hexeno. Mas um hexeno 1, ou 2, ou 3, ou 4, se a dupla está no segundo carbono, vai ser um hexeno 2 ou um 2-hexeno. E aí, professora, tem um negócio pendurado no 5, que tem um carbono, ou seja, no 5 tem um metil. Ramificação, você coloca o nome antes. Ó. No 5 eu tenho um metil, a minha cadeia é um hexeno, 2, porque a dupla está no segundo carbono. Simples. Em algumas ocasiões, pode ser que o 2 venha entre o nome hexeno, certo? E aqui embaixo tem o que a gente diz que é 7-metiloctino. Meu Deus, o que é isso? Vou contar aqui os carbonos. Eu não posso vir e contar as duas aqui, né? Eu tenho que ou vir direto e descer, ou vir por aqui e subir, né? Porque esse aqui, um deles tem que estar fora da cadeia. Então, neste caso, ele escolheu esse para ficar fora da cadeia. Então, minha cadeia principal vai ser isso. Tá vendo que chique? Essa é a minha cadeia principal. Começa a contar dessa ponta ou dessa, professora? Da ponta onde tem a tripla ligação.
Então, 1, 2, eita, e agora? Aqui dentro, já tô vendo que tem 4 carbonos. Então, já vai ser 2 mais 4, 6. Então, esse vai ser o carbono 7 e esse vai ser o carbono 8. Por isso que é oct. Eita, tem uma tripla. Então, letra A é I. Eita, tripla. Então, vai ser octino. Por que ele botou 1, professor, aqui? Porque a tripla está no carbono 1, por isso que é octino 1. Quando é no primeiro, esse 1 é facultativo. E no meu carbono 7 está pendurado um metil, por isso que fica octino 1, ou um octino, e no 7 tem um metil. Então, isso aí vocês vão praticar. Aqui, exemplo de alcadieno, porque tem duas duplas, eu não posso dizer que é um propeno, porque não tem só apenas uma dupla. Tem duas duplas. Prop, porque é 3, olha. Carina dunda, nenena dunda, metet, prop. Eita, prop. Como tem duas duplas, propadieno, ok? E esse de baixo, ele já é menor, já é maior, né? Aqui tá o nome dele vulgar, que é o isopreno, mas o nome dele seria, ó, cadeia principal. Tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Já sei que tem o but. Eita, duas duplas, já sei que é um butadieno. E aqui ele colocou butadieno 1, 3. Por quê, professora? Porque vai ter uma dupla no carbono 1 e vai ter uma dupla no carbono 3. Butadieno 1, 3 ou buta 1, 3 dieno. E aí, no segundo carbono, vai ter um metil, por isso que fica 2-metil, buta 1, 3 dieno. Essa já é bem mais complexa, mas nada que a prática ajude a vocês. Os compostos orgânicos, a gente viu todos eles com as cadeias abertas, mas eles podem aparecer com cadeias fechadas, que são os compostos cíclicos. Tanto pode ser ciclano, quanto pode ser cicleno, certo? Aqui está dando exemplo do ciclano. Por que ciclano? Porque é como se fosse um alcano de cadeia fechada. Então, se aqui tem 5 carbonos, é porque é pente. Se só tem ligação simples entre carbonos, seria um pentano. Mas como ele é fechado, eu coloco o nome ciclo antes. Então, ciclo pentano. Se não fosse fechado, eu colocaria só pentano. Né? Do mesmo jeito, se tivesse aqui uma dupla ligação, eu iria colocar ciclo penteno, né? Se tivesse a dupla. O ciclo pentino, se tivesse a tripla, tá ok? E aqui, exemplo de aromático. Né? O aromático é quando tem 6 carbonos. Esses 6 carbonos, eles podem vir assim, ó, com 3 duplas alternadas, ó, uma aqui, outra aqui e outra aqui. Ou ele pode vir representado somente por esse anel aqui no meio, que a gente chama de anel aromático. Por que existe esse anelzinho? Porque sofre ressonância aqui no aromático. Então, essas duplas ligações, elas podem estar sempre saindo de um lugar para outro, né? E vai chegar um momento que parece que elas estão girando, né? Então, representado por esse anelzinho aqui. Quando só tem um aromático, eu digo que é um anel benzeno, ok? Então, por isso que nesse caso vai ser um metilbenzeno. Aqui vamos fazer uma questãozinha só para a gente se inteirar. Né? Aqui, numa aula de revisão, o professor de Química escreveu no quadro de giz os seguintes radicais, N-propil e N-butil. Eita danada. Solicitou aos estudantes que o nome do composto formado pela união desses radicais, cuja resposta correta seria... Me pegou. Vou olhar para aqui. Prop. Metprop. Eita, prop já sei que tem 3. But, eu sei que tem 4. Quando eu uno esses dois radicais, um 3 com 4, geralmente dá um 7. Então, se eu olhar para aqui, prop tem 3, já sei que não forma prop. But, já sei que não forma. X é de 6, já sei que não forma. Ept é de 7. Eita, pode ser que seja esse. E oct é de 8, mas 3 com 4 eu sei que dá 7. Por isso que minha resposta seria um N-heptano. Esse N quer dizer que eu não sei exatamente onde é que está essa ligação própria, o but, então vou colocar esse N na frente.
A segunda questão diz assim: em relação à classificação das cadeias carbônicas e sua nomenclatura, podemos dizer que o composto abaixo tem o seguinte nome. Vixe Maria, vou pegar aqui minha cadeia principal, né? Vou olhar quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4, 5. Pente. Eita, todos eles têm esse pente. Já não tenho como eliminar nenhum até agora. Vou para aqui. Tem duas duplas. Eita! Se tem duas duplas, eu já elimino pentano, porque pentano é quando só tem ligação simples. Já elimino penteno também, que é quando só tem uma dupla ligação. Então, ele vai ser um alcadieno, né? Ou seja, ou ele vai ser um pentadieno 1,3, ou um pentadieno 3,4, ou um pentadieno 2,4. O que será que vai ser? Vou olhar para aqui. Deste lado, a dupla já começa no primeiro carbono, e desse lado, a dupla só começa no segundo carbono. Então, eu já sei que eu vou numerar começando do lado mais próximo da dupla. Então, esse vai ser 1, esse o 2, esse o 3, esse o 4 e esse o 5. Então, já sei que vai ser um pentadieno 1, 3, porque a dupla está no carbono 1 e no 3, tá ok? Por isso que a resposta aqui é letrinha B. Sempre que eu tiver dúvida, eu vou tentar contar da onde está mais próximo a dupla. Então, esse vai ser o 1, esse o 2, esse o 3, esse o 4 e esse o 5. Tem dupla no carbono 1 e tem dupla no carbono 3. Se eu começasse a contar por esse lado, eu iria errar, ok? E aqui, só perguntar qual das alternativas abaixo caracteriza um alceno. Eita, tem que ter uma dupla entre carbono. A letrinha A tem uma tripla, já elimino. A B não tem nenhuma dupla, já elimino. Na letrinha D, eu estou vendo que na cadeia principal não tem nenhuma dupla, também elimino. Na letrinha E, eu estou vendo que tem duas duplas. Se fosse duas duplas, seria um alcadieno. Ou seja, vou marcar a letrinha C, porque é a única que tem apenas uma dupla, que caracteriza um alceno, tá ok? E aqui, algumas classificações. A gente vai encerrar com as classificações e ver os tipos de carbono. Esses carbonos, eles podem ter a cadeia aberta ou acíclica. Tá vendo que tá bem abertinha? Então, essa daqui é uma cadeia aberta. Ela não é uma cadeia fechada, ou seja, não é uma cadeia cíclica. Então, ela é aberta ou acíclica. Essa segunda, eita, fechei minha cadeia. Já sei que é cíclica, né? Ou fechado. E essa, professora, isso aqui é fechado também. É um fechado especial. E a gente viu que o nome dele é aromático. Se eu tivesse 6 carbonos só com ligação simples, eu ia dizer que era um ciclo X. Era um ciclo, né, com 6 carbonos. Mas só em ter 3 duplas alternadas, ele se transforma em aromático, né, devido à ressonância. Então, neste caso, se for fechado com 6 carbonos e tiver 3 duplas alternadas, eu não classifico como cíclico nem fechado, eu classifico como aromático. Essa cadeia, quanto à disposição dos átomos, ela pode ser normal. Eu estou vendo que só tem carbono na minha cadeia principal e hidrogênio ao redor. Então, a cadeia é normal. Essa daqui tem carbono na cadeia principal, mas ao redor não tem apenas hidrogênio, né? Então, se ela não tem apenas hidrogênio, ela deixa de ser normal e passa a ser ramificada, né? Quando tem um metil, quando tem um etil. Essa outra cadeia, ela é igual àquela que é normal, mas ao mesmo tempo ela é saturada quanto ao seu tipo de ligação. Por que é saturada? Porque só tem ligação simples entre carbono. Já tive até exemplo das gorduras na sala de aula. E essa aqui é insaturada porque não tem apenas ligação simples na cadeia principal. Tem duplas, tem uma ligação dupla. Saturada, só ligação simples. Insaturada, quando aparece a ligação dupla ou tripla entre na minha cadeia principal. Quanto à natureza, ela pode ser homogênea ou heterogênea, a natureza do átomo. Para eu saber isso, eu também vou olhar para a minha cadeia principal. Se minha cadeia principal entre carbono, daqui para aqui, só tem carbono.
Entre esses carbonos, tem átomo diferente de carbono? Não. Por isso que ela é homogênea. Agora, eu vou olhar aqui entre carbonos nessa daqui. Tem átomo diferente de carbono? Tem. O nitrogênio, então por isso que é heterogêneo. Esse oxigênio estando aqui embaixo, ele não quer dizer que a cadeia fica heterogênea, porque eu só classifico como homogênea e heterogênea olhando entre os carbonos da minha cadeia principal. Então, se entre carbono não tem nada, só tem carbono homogêneo. Se entre carbono tem um átomo diferente, é heterogêneo. Neste caso, vamos classificar essa daqui. Essa cadeia, estou vendo que ela é aberta ou acíclica. Tá vendo? Estou vendo que ela é normal, porque ao redor provavelmente só vai ter hidrogênio. Ela é heterogênea, porque entre os carbonos tem um oxigênio. E ela é insaturada, porque tem dupla ligação entre os carbonos. Ou seja, uma única molécula ela pode ter mais de uma classificação. E em relação aos carbonos, para a gente finalizar, os carbonos na cadeia, eles podem se apresentar como primário, secundário, terciário ou quaternário. No caso de carbono primário, é porque só tem um carbono do lado dele. Então, este carbono aqui especificamente, ele só está pegado na mão, lembra que eu falei na aula? Com apenas um carbono, por isso que ele é primário. E esse aqui, olha a setinha sai deste carbono aqui. Então, este carbono, ele é secundário. Por quê, professora? Porque ele está pegado na mão de um e de dois carbonos. Ele está bem no meio de dois carbonos, então ele é secundário. Diferente desse que só está pegado na mão de um carbono. E esse, professora, por que isso é terciário? Porque ele está pegado na mão de um, de dois, de três carbonos. Então, ele é terciário. E esse aqui é quaternário, porque ele está pegado na mão de um, de dois, de três, de quatro carbonos. Certo? Então, o carbono pode ser primário, secundário, terciário e quaternário. E aqui na cadeia grande, a gente consegue diferenciar bem. Ó, os amarelinhos são primários. Esse é primário, está pegado na mão só de um. Este também é primário. Esse também é primário, ó, só está pegado na mão de um. Este também é primário. Agora, vamos ver os pink. Eita, esse aqui já é, ó, secundário. Tá pegado na mão de um, de dois carbonos. Esse também, pegado na mão de um, de dois carbonos. Esse da mesma forma, tá vendo? Esse também é secundário, tá pegado na mão de um, dois carbonos. Esse do mesmo jeito. Já esses verdinhos já são terciários, ó, tá pegado na mão de um, de dois, de três carbonos. Tá vendo? Esse do mesmo jeito. Um, dois, três carbonos. E esse é quaternário porque tem quatro carbonos, né, vizinho aí, certo? Então, essa é a nossa revisão sobre a parte de introdução à química orgânica. Então, vocês deem uma olhadinha nas aulas, verifique também os vídeos de revisão sobre hibridização eletroquímica, que também vão cair na prova, tá ok? No simulado.